pessoal, beleza? Hoje eu vou contar para vocês aqui a minha evolução de acertos no Enem até passar em medicina, agora no Enem 2023. E antes de cada nota, de cada acerto, né, por prova, por ano, eu vou contar para vocês um pouco como foi aquele ano. Então começando daqui já, eu fiz o Enem pela primeira vez em 2018, esse foi o ano em que eu me formei. Às vezes meu olho vai sair um pouco aqui do foco da câmera, porque eu estou olhando aqui as notas no computador. Enfim, meu primeiro Enem foi em 2018, já era meu terceiro ano, e eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer. Isso foi um erro ter feito a prova só no terceiro ano, mas como eu também não tinha tanta ideia, não teve tanto peso assim para mim. Então, em linguagens, eu fiz 20 acertos e tirei 543,3. Em humanas, eu fiz 21 acertos e tirei 631,6. Em natureza, eu fiz 10 acertos e tirei 468,9. Em matemática, eu fiz 16 acertos e tirei 635. A minha redação eu fiquei com 720. Essas notas aí, essas belíssimas notas, me deram a incrível média de 599,5. Então já dá para ter uma noção de como era a minha base, né? Horrível, até o terceiro ano ali do ensino médio. E por causa desses resultados também, eu nunca almejei medicina até 2022, mas eu vou contar isso para vocês daqui a pouco. Então, beleza, não conseguia passar em nada com essa nota na faculdade pública, né, nada assim interessante para mim. E aí eu comecei a estudar, fui para um cursinho em 2019, tirei a nota melhor, obviamente, mas assim, comparado com o que eu tive na internet, os professores que eu tive aqui estudando online, não tem comparação. Comparado a eles, não tem comparação. Os professores da internet eram bem mais baratos e melhores do que aqueles que eu tive aqui no cursinho presencial que eu fiz aqui na minha cidade. E também com isso, né, obviamente, a maior parte disso é a minha culpa. Eu não estudei tão bem, não estudei da forma correta. Até me esforçava para estudar, mas não estudei tão bem e por isso minhas médias continuaram ruins. Em humanas eu fiz 32 acertos, tirei 656. Em linguagens eu fiz 24 acertos, tirei 565,6. Em natureza eu fiz 15 acertos, tirei 502. Em matemática eu fiz 19 acertos e tirei 668,4. Na minha redação eu aumentei para 880. E aí chegou 2020, ano da pandemia, e eu meio que tinha desistido de fazer faculdade. O que eu queria mesmo era o concurso naquela época. Eu estudava para a ESA, estudei para a SpaceX, não passei na SpaceX por pouco, por causa de matemática. A ESA não fui bem. Eu fiz a ESA acho que em 2021, na verdade, não lembro se nesse ano eu fiz a ESA. Mas enfim, não fui bem na SpaceX, não passei, não fui bem na ESA também. E aí, estudando para concurso, eu tive a minha melhor média para Enem nessa época, né? Até essa época no caso. E aí em 2020 eu fiz 33 acertos em humanas, tirei 659, 25 acertos em linguagens, tirei 625, 16 acertos em natureza, tirei 520,5, em matemática 23 acertos e tirei 726,7. E aí a minha redação eu tirei 920. Isso me deu uma média de 690,2. Eu não sei se eu falei a média de 2019, mas eu tirei 654,5. E aí em 2020, 690,2 no ano que eu não estava estudando. Então minhas médias aí, para você ver o nível do meu estudo, a base que eu tinha, eu fiz 3 Enems e não tinha passado de 700 ainda. Apesar de ter estudado mesmo, assim, focado para o Enem em 2019, apesar de ter estudado errado. E aí eu consegui entrar na faculdade, só que eu comecei na faculdade só em 2022, na faculdade de Engenharia de Computação, beleza? E no começo ali da faculdade, né, eu estava trabalhando na internet com alguns profissionais de saúde. E trabalhando com esses profissionais, eu comecei a me apaixonar pela área da saúde, principalmente pela medicina, e principalmente na questão hormonal ali das mulheres, né, de doenças autoimunes também, que tem essa questão hormonal. E comecei a gostar muito, bastante, e decidi fazer medicina, decidi estudar. Antes,
Eu tinha até uma vontade, mas eu achava aquilo irreal para mim, achava aquilo muito distante e nem falava para as pessoas que eu queria aquilo. Falava que eu queria outras coisas que na minha cabeça eram mais fáceis e eram mesmo, né? É mais fácil você passar em outra faculdade no Brasil, a maioria delas, do que em medicina, na faculdade federal, obviamente. E aí, estudei certo, ali de dezembro de 2022 até novembro de 2023, estudei muito, estudei certo, tranquei a faculdade de engenharia de computação, e essas foram as minhas notas. Em, em matemática, em humanas, vou começar pelo primeiro dia, tive 734 pontos com 41 acertos. Em linguagens eu acertei 40 e tirei 705,4. Em naturezas eu acertei 32 questões e fiz 703,8. A evolução da natureza é muito grande. Meu primeiro ano eu fiz 10, depois fiz 32. Matemática eu acertei 32 e tirei 773 pontos. E na redação eu tirei 940. Então, para você ver que um ano bem estudado, um ano que você com método e com material bom, estudando da forma correta, você consegue evoluir muito. Eu evoluí aí mais de 80 pontos de um ano para o outro, né? Porque 2021 e 2022 eu não estudei para Enem, não estudei para nenhuma prova, na verdade. Só em 2023 mesmo, né? Ali no final de 2022 até o Enem 2023. E aí, graças a Deus, eu consegui passar na Universidade Federal do Vale do São Francisco com 771,3 pontos de média. Foi uma evolução muito boa. Eu acho que se eu não tivesse passado e eu estudasse mais esse ano, eu ia conseguir passar dos 800, né? Fiz 145 acertos. Então, é isso, galera. Se ficou alguma dúvida nos comentários, quiserem falar alguma coisa, compartilha aí comigo. Tamo junto.